A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3. E disse, Jesus Cristo falando, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? O homem deve ser criança para ser salvo? O homem tem que ser eternamente criança? Só as crianças é que serão salvas? Os adultos cristãos não serão salvos? Explicando Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus disse que o homem tem que se converter a ele para que sua vida e caminhos sejam mudados e que esse novo convertido tem que ser como uma criança. Ser como uma criança é no sentido de ter um coração puro, limpo, sem maldade, sem malícia. Uma criança, ela não dá em cima da mulher do próximo, ela não pratica maldades, claro, com exceção aquelas crianças que são os capetinha, mas não é esse tipo de criança que Jesus está falando. Jesus está falando daquelas crianças puras, de coração puro, que não tem maldade, que da sua boca não saem palavras maliciosas, profanas, impuras. Uma criança que não é dominada pela sua carne, uma criança que não é imoral. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Tem cristão que está sendo o contrário do que Jesus quer. Ele está sendo uma criança e não sendo como uma criança. Um bebê ou uma criança, quando morre, ela vai direto para Deus, independente se ela foi batizada ou não, independente se ela crê em Jesus Cristo ou não. Irmão Fabiano, e aquela pessoa que nasce com síndrome de Down? Muitas das vezes ela não tem consciência, ela não tem como acreditar em Jesus, ela não sabe o que está fazendo quando diz que crê em Jesus Cristo. E como é que fica uma pessoa dessa, que ela nasce com esse problema e vai levar para o resto da vida? Bom, nesse caso, Deus vê ela como uma criança. Ela pode viver 50, 60 anos ou mais, mas para Deus ela vai ser sempre uma criança. E por isso ela tem a salvação em sua vida. Mas claro, tem algumas pessoas que têm essa síndrome de Down, que tem assim, que já são mais quase parecidas com uma pessoa normal. Elas trabalham, elas estudam, elas casam. Então, aí tem aqueles que estão até assim como ser humano, estão na idade da razão, e até mesmo já sabem o que é pecado e pecam, aí fica complicado a salvação para eles. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14, Marcos capítulo 10, versículo 14 e Lucas capítulo 18, versículo 16. Ai daquele homem que impede uma criança de ir até Jesus, de buscar Jesus, de acreditar em Jesus Cristo. O pai ou a mãe que ensina seu filho a seguir um caminho que não tem Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6, é como se estivesse jogando seu filho no fogo em sacrifício ao deus Moloque. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus capítulo 18, versículo 6. Salomão nos aconselha, nós, eu e você, que somos pais e mães cristãos, a ensinarmos nossas crianças
nossos filhos ou filho no caminho em que devem andar, que é nos caminhos de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Timóteo, desde a infância, conhecia as sagradas letras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, Moisés disse que as crianças deveriam estarem juntas, reunidas com os adultos, para ouvir a palavra de Deus. Como as crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal. Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, os pais cristãos têm o dever de ensinar seus filhos o caminho do bem. Você que é pai cristão ou mãe cristã, está levando seus filhos para o Senhor Jesus Cristo? E você que é cristão, assim como eu também sou, glória a Deus, você está sendo um adulto criança ou um adulto como uma criança? Cristão adulto, seja ele pastor ou não, que diz o que não convém, que faz o que não convém, que engana, que mente, que rouba, que trai, para o céu é que não vai, pois seu coração não está sendo igual ao coração de uma criança.